Ari Zara Pinto e Isaac dos Santos são duas pessoas transgênero que lançaram o canal de YouTube T-Guys Cuddle 2, onde abordam questões ligadas à identidade de género, tiram dúvidas sobre assuntos queer e sobre o processo de transição, dão dicas para o dia-a-dia e sugestões para lidar com os entes queridos. Ari e Isaac são ativistas pelos direitos das pessoas LGBTIQ+, procuram quebrar preconceitos e lutar por uma sociedade mais aberta e tolerante à mudança. Watinta bafazi, watintim bowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with. Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education. Estão a ouvir Conversas de Género. Ari, Isaac, bem-vindos. Obrigado. Acho que faz sentido começarmos por definir alguns conceitos que vamos abordar ao longo desta entrevista. Isaac, o que é ser transgénero? Ser transgénero é não te identificar com o género que te foi atribuído à nascença. Pronto. E de que forma é que isso difere da transexualidade? A palavra transexualidade e transexual é algo que foi abolido já há algum tempo por uma questão. Chamava-se transgénero a alguém que não tinha feito uma cirurgia de resignação sexual e transexual a quem já o tinha feito. Por isto ser uma questão tão relacionada com os genitais e por ser uma coisa, sei lá, tão para te categorizar segundo um genital, essa palavra acaba por ser abolida e neste momento a única palavra que se usa é mesmo transgénero, sendo que é algo que engloba toda a gente sem qualquer tipo de discriminação. Quando eu digo discriminação, não num sentido negativo, mas sim de colocar duas pessoas à parte, não é? Como é que funciona o processo de transição? Digo? Como é que funciona? Sim, desde o momento em que crias aquela consciência de que nasceste no corpo errado, no corpo biológico errado, até... Ok. Antes de avançar, vou só reforçar aqui que não existe errado nem certo. E eu acho que nós estamos muito habituados e habituadas a ouvir esta narrativa de nasceste no corpo errado. E eu acho que isto cria bastante peso, porque faz-te sentir que há um corpo realmente que está errado e outro onde tu deverias estar. Quando não é bem assim, a transição é diferente para todas as pessoas e cada uma pode escolher aquilo que quer ou não fazer durante este processo. Há pessoas que ficam felizes a fazer hormonas e não fazerem cirurgias, há pessoas que não precisam de fazer hormonas e só querem fazer cirurgias, há pessoas que querem mudar o nome, outras não, portanto é diferente para todas as pessoas. No meu caso, a partir do momento em que eu tomei consciência, não é, de que eu era uma pessoa trans, eu comecei a ser seguido por uma psicóloga, porque na minha altura eu ainda era aquela coisa de ter de se fazer uma bateria enorme de testes para provar se nós estávamos malucos ou não. E então eu tive que fazer essa bateria toda e depois ela lá me disse: ok, tá tudo bem contigo, eu vou-te então reencaminhar para tu fazeres reposição hormonal. Passei então para a consulta de endocrinologia. E nessa consulta eu quis começar com uma dose de testosterona baixa porque eu não tinha bem a certeza daquilo que eu queria e como é que eu ia lidar com todas as mudanças. Então eu quis começar bastante devagar e depois com o tempo, à medida que fui percebendo melhor aquilo que eu queria e como é que eu me sentia, fui então ajustando a minha dose assim a uma coisa mais elevada. Eu tive para aí, não sei, 1 ano e tal a fazer reposição hormonal e só depois é que mudei o meu nome e os meus documentos. Porque estas coisas para mim custavam-me imenso. Eu sinto que há pessoas que querem logo ir a correr mudar o nome e eu percebo porquê. Mas para mim, foi difícil porque eu fiz a minha transição aos 29 e mudar o nome é dizeres a muita gente, não é? O teu novo nome. E isso não é só tipo... Não é uma conversa fácil porque tens que explicar uma série de coisas e eu não me sentia pronto para ter essas conversas.
Então demorei algum tempo ainda a mudar o nome e ainda mais tempo a fazer a minha mastectomia, que era a coisa que eu mais queria fazer do início, mas que eu demorei cerca de 2 anos até conseguir fazer, porque eu era uma pessoa super feminista, que lutava super pelo direito das mulheres, e eu sentia que de alguma forma, ao tirar as mamas, eu estava a tirar esse poder que eu tinha. Até eu próprio, sei lá, tinha este preconceito de que uma mulher tem que ter mamas e as mamas são de mulher, então eu associava muito esta luta também às mamas e ao corpo com mamas, que eu associava a um corpo feminino. Portanto, como tu vês, é muito para desconstruir. Mas pronto, foi assim que eu fiz a minha transição. Como e quando é que vocês deixaram de ser o Ari trans ou o Isaac trans e passaram a ser só o Ari e o Isaac? Isso deve ter dias. Yeah, isso tem dias, especialmente pelo trabalho que nós fazemos. Nós damos muita cara, nós aparecemos em notícias e etc. E temos o canal, portanto, honestamente, isso tem dias e tem pessoas. Obviamente que nós, para os nossos amigos, somos o Isaac e o Ari, mas para algumas pessoas vamos ter sempre a conotação do trans. Mas eu acho que tu deves ter sentido como eu, em que houve uma altura na tua vida em que a transição já não era assim o foco, não é? É do género, ok, eu estou a fazer hormonas, ok, eu já fiz a minha mastectomia, mas eu agora quero mesmo ser barbeiro naquele sítio, quero trabalhar naquele ponto da minha vida. Porque durante muito tempo a transição é o prato, é a sobremesa, é a sopa, é tudo. Todas as pessoas falam contigo só, exclusivamente sobre transição, e o teu foco também é só a transição. Até que há um momento em que, tu pensas, não, eu não sou só a minha transição, isto é muito pesado, eu quero falar com as outras pessoas sobre outros assuntos, olha, sobre a pandemia. Mas sei lá, nós também termos a oportunidade de sair um bocadinho desta coisa de transição e falar sobre outros temas, mas isso para mim foi recente, eu acho que deve ter no máximo 1 ano. Para mim, se calhar até um pouquinho mais, mas ainda assim, muitas vezes depende também das pessoas que tens à tua volta, sabes? Porque certo. Isto é um bocado mal comparado, é um bocado como a questão dos jornalistas. Quando os jornalistas nos entrevistam, e eu senti muito isso quando andei a fazer o tour do documentário, em que os jornalistas perguntavam como é que era as cirurgias, como é que era o processo, como é que era a minha família, como é que era isto, como é que era aquilo, mas nunca ninguém perguntou, tipo, who are you? O que é que tu fazes? O que é que tu queres fazer? Estás feliz? Estás bem? Ninguém quer saber. É tipo... Estás feliz? Estás bem? Vocês experienciaram situações como a menstruação, como o crescimento das mamas, que pelo que percebo foi quase tortuoso. À medida que viviam estes processos biológicos, ganharam alguma aversão ao corpo feminino? Não. Ou o que se entende como corpo feminino? Não. É obviamente que é como disseste bem, é tortuoso. No meu caso foi bastante tortuoso. Eu tinha consciência que eu era trans desde os meus 5 anos. Portanto, eu vim durante 13 anos a evoluir num corpo que eu não queria para mim. Não era o meu caminho. Mas todos nós temos que ter a consciência de que ainda que nós não nos sentimos bem nesta pele com este corpo, não há qualquer razão para nós termos uma aversão a. É um corpo com o qual nós nos identificamos, tudo bem. É um corpo que não corresponde à pessoa que nós somos, tudo bem. Mas não temos que ganhar uma aversão contra. Isso não é justo para quem se sente bem nesse corpo. Gostariam de deixar algum conselho ou dicas para quem se quer afirmar e fazer o processo de transição? Olha, ainda ontem estivemos a falar sobre isso no direto que fizemos à noite. Eu tinha uma imagem muito, muito presente na minha cabeça, que era: tu estás num sítio escuro, tu tens frio, tu tens fome. E à tua frente tu tens um caminho onde tu não vês nada, é igualmente escuro. Mas tu sabes que se ficares neste sítio, tu vais morrer. Porque tu estás no escuro, com frio e com fome. E se tu fores por este caminho, tu vais encontrar certamente muitos problemas, muitas ameaças, mas tu tens 50% de hipóteses de encontrar outras coisas. Porquê é que tu haverias de ficar parado ou parada, não é?
porque é que tu não haverias de arriscar? Porque se há 50% de correr bem, então bora. E eu acho que é muito isso, nós ficamos muito presos e presas pelos nossos medos, mas para lá do medo, é garantido, está muito de bom, está mesmo muito bom. Yeah. E as pessoas muitas vezes também têm o entrave da família, o entrave dos amigos. E em última análise, quem vive a nossa vida somos nós, não é a nossa família, não é os nossos amigos. Claro. É claro que pode e provavelmente será um choque ao princípio, mas no final do dia somos nós que temos de estar confortáveis com nós próprios e com a nossa pele. Aliás, é a minha próxima pergunta. Quais são os argumentos ou as objeções mais comuns entre os familiares ou entre as pessoas que acompanham de perto este processo? Eu acho que é muito aquela coisa do arrependimento e das certezas. É logo Sim, assim, e tu vais-te arrepender, e o que é que vais fazer, e o que é que as pessoas vão dizer. Sim, há sempre muito esta coisa do medo social e muitas vezes não é vergonha da parte da família, é medo do que é que nos poderá acontecer. Mas aí assim, aquilo que eu digo às famílias, aquilo que as famílias têm que pensar é que qualquer coisa que possa vir da sociedade para nós vai custar sempre muito menos do que nós temos que continuar a viver numa pele que não nos diz nada, que não nos representa em nada. E temos que continuar a viver com uma sociedade que constantemente nos categoriza numa secção que não nos pertence e que nos quer envergar por um caminho que não é nosso. E tudo isso custa muito mais do que um comentário de vez em quando socialmente, não é? Até porque somos nós que nós temos a capacidade de nos rodearmos de pessoas que nos aceitam, de pessoas que gostam de nós, e se as pessoas gostam de nós, têm de gostar de nós como nós somos, verdadeiramente. De certa forma, está explicado porque é que as pessoas são tão resistentes à mudança, por causa desse medo social que vocês falam. Sim, e também não podemos deixar de ser realistas e de dizer que há famílias transfóbicas, que há famílias homofóbicas que não querem minimamente saber do bem-estar da pessoa, ponto. Isso existe, é uma realidade. E dentro da comunidade existe preconceito para com as pessoas trans? Sim. Eu acho que existe como... Existe em qualquer lado. Em todos os sítios, ou seja, nós pensamos muito na comunidade LGBTQI+, como uma bolha, não é? Mas o que é certo é que há muitas pessoas que não fazem sequer a mínima ideia do que é uma pessoa trans. Yeah. Há muitas pessoas que são gays, que são lésbicas, que são bis e que isso é a realidade delas e não põem o pé ou a mão mais longe para sentir os outros. Portanto, isto de estar na comunidade parece que é quase como you should know better, não é? Tu devias saber mais ou melhor, mas não é bem assim. Nós encontramos bastante resistência, eu acho que possivelmente até mais associada a mulheres trans. Sim. Porque também dentro da esfera gay existe aquilo que se chama a bichofobia, não é? Os homens gays que não gostam de outros homens mais afeminados. E então muitas vezes veem tipo uma mulher trans como um homem super afeminado, não conseguem perceber a realidade desta pessoa, sabes? E acaba por ser bastante preconceituoso, portanto. Sim, e temos também um fetichismo gigante de corpos trans masculinos por parte de homens gays. E de mulheres lésbicas também. Sim, mas menos. Muito menos. Isaac, Ok, temos o fetichismo dos corpos no geral por parte de elas às vezes pessoas. também se esticam e dizem coisas bem desnecessárias. Isso é verdade. Pronto, e o que nós não podemos dizer que então que conseguimos estar completamente à vontade mesmo dentro da nossa própria comunidade quando continuamos a ter que vamos lá dizer que isso não se deve dizer assim, ou vamos lá explicar que tu não podes simplesmente estar a dizer essas coisas ou a perguntar-nos certas coisas. Portanto, acaba sempre... Sim, acaba também por ser um bocadinho o vosso papel, ou seja, acabam por ser educadores através do YouTube. Sim. Isaac, numa entrevista ao público dizias que a identidade está castrada na sociedade. O que é que pretendes transmitir com esta afirmação? A sociedade rege-se pelo visual, não é? Pelo aquilo que tu aparentas ser. E nós cruzamos com tantas pessoas no dia a dia e nós nunca lhes perguntamos quem é que tu és, não é? E portanto nós estamos sempre a agir socialmente
baseado no visual. Isto não tem que ser uma coisa má ou uma coisa que temos que mudar, mas seria bom se todos nós conseguíssemos em algumas circunstâncias fazer perguntas comuns às pessoas, como qual é que é o teu nome, como é que queres que eu te trate, coisas bastante simples. Que é uma coisa que tu perguntas quando conheces um amigo, que é, por exemplo, o meu nome é Susana, os meus amigos mais próximos não me chamam Susana, e quando entra alguém no círculo de amigos, diz-me como é que queres que eu te trate. Exatamente. Portanto, esta pergunta que é feita tantas vezes a pessoas cis, podia começar a ser um pouco também feita a pessoas trans ou a pessoas no geral, e certamente iria mudar a vida de muitas pessoas, teria mudado as nossas vidas. No contexto laboral, já sofreram algum tipo de preconceito? Não. Ótimo, ainda bem, fico muito feliz por ouvir isso. Somos uns felizardos nesse aspecto. Existe alguma situação caricata que tenham experienciado durante o processo de transição ou já quando viviam de acordo com a vossa identidade que queiram partilhar? Sei Caricata. lá, nós usamos uma prótese, não é? Era o que eu estava a pensar. Nós usamos uma prótese para dar volume. E pronto, tem algum peso, né? É feito de silicone. E eu aqui há uns tempos sou barbeiro, tinha ido trabalhar, estava a fazer um cliente e tinha ido com umas cuecas ligeiramente mais largas nesse dia. Umas cuecas do tempo em que eu tinha ancas e agora não tenho, portanto sobra bastante espaço. E a prótese começou-me a cair pelas pernas abaixo e eu tive que ir apanhá-la já no joelho. E o cliente viu? Não. Percebeu-se? Não. Pronto. A arte da subtileza. Exatamente. Ai. Tu podes contar a tua do surf? Sim, também, a minha também envolve prótese. Eu fui surfar e pronto, andei lá a apanhar ondas, para cá, para lá, para cá, para lá, e às tantas sinto que a minha prótese tinha dado uma volta tipo de 180, o que deveria estar para a frente ficou virado para trás, para mim. E eu um bocadinho em pânico com uma prancha que é tipo uma Malibu, porque era uma coisa de iniciação, a tentar segurar de 2 metros de prancha, enquanto achava que pela parte de cima do fato ia conseguir meter a mão até às cuecas para ajeitar a prótese, o que não é possível. Acabei por pôr água dentro do fato para ver se conseguia criar espaço e com as mãos por fora ajeitar a prótese, o que não deu, só fez vácuo. E então eu tive que continuar a aula desta forma e mal cheguei à areia, pedi desculpa a toda a gente, baixei o surf, meti a mão dentro das cuecas e voltei a pôr a minha prótese como deve ser. Mas eu não estava a aguentar fizeste de uma mais. forma super elegante. Sim, sempre com bastante Flawless. classe. O nível, E é, claro. com licença, eu vou ter que fazer uma coisa. E pronto. Flawless. Bem, Ari, Isaac, muito obrigada por terem estado no Conversas de Género. Foi um gosto ter-vos aqui. Obrigado. Obrigado, nós.